Localizada na Praça Pereira Coutinho, principal endereço da Vila Nova Conceição, a PH15 investe em informações oficiais dos edifícios das regiões onde atua, como forma de oferecer credibilidade e segurança aos clientes. Paulo Hoffman, diretor da empresa, fala ao TIC Imóveis sobre esse diferencial. Talvez por formação, eu sou engenheiro civil, né? E desde que eu comecei a trabalhar com imóveis, há uns 20 anos atrás, alguma coisa me dizia que eu tinha que trabalhar com informações, vamos dizer, precisas, corretas, né? Até pela minha característica, eventualmente eu quero passar para o cliente ou para a pessoa que está recebendo as minhas informações a verdade, o mais próximo da realidade, né? Então, isso gerou um anseio, um desejo de começar a formatar informações, em vez de, então, é como se eu criasse, a minha ideia era se eu criasse um conhecimento da região, porque um dos objetivos meus não era trabalhar em várias regiões, e sim se especializar nas regiões que eu atuava. Então a ideia foi realmente conhecer os prédios, conhecer os apartamentos, conhecer o bairro, né? Conhecer os diferenciais, né? Tá? De um bairro para o outro, tornar um especialista, não simplesmente um corretor de imóveis que recebe informações e passa para o interessado sem realmente ter certeza se aquilo é correto ou não. E daí surgiu então realmente o primeiro caminho foi criar informações, obter informações oficiais sobre os edifícios, quer dizer, uma característica que acabou se tornando a realidade nesses 20 anos. Eu trabalho com casas residenciais, condomínios, é coisa mais o forte nosso, né? A gente tem um segmento muito forte que são os edifícios residenciais, onde eu fui atrás de informações oficiais através de cartório de registro de imóveis, que conta toda a história do surgimento do prédio, desde a implantação do empreendimento, quer dizer, quantos imóveis foram comprados, quantas casas foram compradas, formando o terreno onde se constituiu o prédio, a data quando foi dado o alvará de construção, quer dizer, quando que a prefeitura autorizou a execução do empreendimento, né? As características do empreendimento, então contendo as dimensões, área do terreno, quantos subsolos, quantas vagas de garagem, as características do térreo, né? Os tipos de unidades que o prédio possui, né? As diferenças de metragens, né? de áreas úteis, áreas comuns, áreas totais, né? Isso para apartamento e para cobertura, né? Então a ideia foi o seguinte: antes de se lançar ao mercado, eu preciso saber o que eu estou oferecendo e tudo mais. Isso foi um processo que ao longo desses 20 anos, né? Gerou realmente um banco de dados bastante interessante. Eu tenho mais de 2.000 prédios que eu tenho essas informações, tá? E com essas informações eu consigo ter uma estatística violenta com relação ao número de prédios com metragens X, Y, Z, né? Então a gente consegue fazer um perfil das regiões. Então isso foi feito no Jardim América, Jardim Paulista, a Vila Nova Conceição, com certeza, Moema Pássaro, Moema Índios, ou a região do Campo Belo, tá? O próprio Jardim Europa, Itaim, né? Então eu tenho um banco de dados que eu quero saber os prédios que tem de 100 a 200 metros, que tem de 15 anos para menos. Eu consigo saber todos os prédios e eu tenho as fotos desses prédios, eu tenho um mapa onde eu coloco os prédios em escala, então você consegue visualizar a disposição de cada prédio dentro do bairro, né? Aonde é zona 1, aonde tem, por exemplo, o Parque do Ibirapuera, que é presente na região, né? Tá? Então, distância e tudo mais, né? E aí, então, esse banco de dados foi criado, e aí existe um outro banco de dados, que é o histórico dos clientes que foram surgindo, dos imóveis que foram colocados à venda e foram vendidos. Então eu consigo saber, até justificar por que em determinado período a quantidade de imóveis que tinha no mercado era grande, porque era um mercado vendedor, não era comprador.
então tinha um estoque grande, e quando o mercado começou a mudar, quer dizer, o mercado começou a se transformar em comprador, então começaram a entrar menos imóveis à venda do que vendidos, então, e a situação que nós vivemos hoje é mais ou menos essa. Hoje o estoque que existe no mercado de imóveis usados, aí tem os lançamentos que entraram também, então, mas eles acabaram entrando e sendo vendidos também. É um estoque que é relativamente pequeno, e talvez isso justifique a evolução dos preços que acabaram acontecendo ao longo desse período. E para o comprador, para a pessoa que chega aqui interessada em comprar um imóvel, essas informações fazem bastante diferença? Isso chega a mudar o valor de um imóvel ou a decisão de um comprador por um ou por outro edifício ou bairro? Não, com certeza, tá? Porque se todo o mercado imobiliário, essas imobiliárias trabalhassem com a mesma característica que nós temos, talvez essa diferença não seria uma realidade. Mas a realidade do mercado imobiliário é que trabalham-se com informações que não são, vamos dizer, reais, né? Não que o propósito seja de distorcer informações, é que são informações recebidas de forma errada, né? Então, se o mercado, de repente, um cliente, uma imobiliária anuncia num jornal, numa revista de mercado imobiliário um determinado produto e o cliente nos consulta, nós vamos falar, olha, esse imóvel não tem 250 metros quadrados, ele tem 218,35 metros quadrados e ele não tem 10 anos, ele tem 13 anos, né? Então, quer dizer, para o comprador isso transfere uma segurança realmente muito maior. E associado a isso a questão realmente os preços que foram praticados ou estão sendo praticados, né? Então a gente consegue realmente saber se um determinado imóvel está dentro de um preço de mercado ou não, se vai ser vendido rapidamente, porque esse trabalho serve para os dois lados, tanto para o comprador quanto para o vendedor quando coloca o imóvel à venda, tá? Às vezes o vendedor tem uma determinada expectativa e nós podemos às vezes até acabarmos concluindo que o preço, em alguns casos, ele acha que vale, sei lá, R$1 milhão, por exemplo, e de repente dá para ser vendido por 1.200. Ou às vezes ele acha que é 1 milhão e provavelmente não vai ser vendido por mais do que 900 mil. Então essa consultoria, né, no sentido sério, no sentido profissional, tá? Ela realmente, eu acho que pesa bastante. E é possível dentro disso fazer uma projeção da valorização também? Se a pessoa comprar um imóvel hoje, daqui a 2, 3 anos ele vai estar valendo mais ou quanto a mais? É possível fazer isso também? Eu acho que isso, na teoria estatística ou coisa assim, eventualmente, se você tem evolução e ao longo de um período razoável, de 5, 10 anos ou até um período mais recente, você tem uma noção de curva, né, curva de valorização. Mas isso, obviamente, sempre vai estar associado também, né, à questão de conjunturas econômicas do país, mundiais ou coisa assim, tá? Mas realmente eu consigo eventualmente dar uma noção, o que eu não posso é garantir que isso ocorra, mas pela característica de evolução de preço passada, eu consigo talvez, vamos dizer, olha, existe uma possibilidade muito grande de que haja uma valorização. Apesar que nós temos exemplos, né, dos Estados Unidos ou coisa assim, que não pode ser isso, a curva se for muito ascendente ou coisa assim, tem que ter uma certa precaução, tem que ter uma certa prudência no sentido de não criar uma expectativa falsa. Porque eu prefiro talvez não vender um determinado imóvel, tá? Se eu não acredito Então esse fator confiança também, quer dizer, o objetivo nosso não é simplesmente realizar um negócio, é tentarmos realmente transmitirmos uma opinião que está embasada em conhecimento e tudo mais, né? Então eu prefiro às vezes até é um investimento com possibilidade de ganho, mas existe algum risco, né? Então daí nesse caso aí entra a probabilidade de risco ou não, né? Mas dá para realmente orientar muito bem os clientes.
E todas essas informações que vocês reuniram estão hoje no software que vocês desenvolveram aqui internamente. Como que isso ajuda os seus corretores? Existe um procedimento padrão que passa por esse software no atendimento de vocês? Sim, porque uma coisa é você ter os dados, né? E de repente não ter a ferramenta adequada para manipular esses dados, tá? O sistema nosso, né, um sistema criado internamente, né, ele é um sistema muito eficiente, né? Então eu consigo rapidamente, atendendo o cliente num sistema com imagens, com filtros, tipo, eu posso... Cliente quer quadra de tênis, né, no prédio, eu consigo saber todos os prédios que estão à venda que tem quadra de tênis. Ele não abre mão de uma piscina com aquecida, eu consigo fazer a separação rapidamente. Então esse é um sistema muito ágil, que ele faz o sistema de filtragem, você visualiza daí as opções selecionadas, né, onde você aí escolhe pelo endereço, pela idade, então a pessoa se interessou. Alguns prédios, né, por exemplo na Vila Nova, como um todo, nós temos as plantas dos apartamentos, isso é um fator, vamos dizer, isso é muito bom. E esse material pode ser impresso, a pessoa pode visitar o imóvel, nós podemos imprimir as fotos que nós temos, entregar um folheto resumido com as características do imóvel, do edifício, área de terreno, preço por metro quadrado, né? A localização do imóvel dentro do bairro, a planta impressa e as fotos também. E isso tudo também é transmitido, eu posso mandar via e-mail, para que a pessoa receba em casa, faça a sua análise ou coisa assim e dê depois o feedback com relação à opinião que teve dos imóveis selecionados, né? Ou seja, quando o consumidor sai para ver um imóvel, ele já está totalmente informado, a possibilidade dele gostar é muito grande. Sim, às vezes a pessoa se desloca da sua residência, do seu trabalho, vai lá e percebe que aquele apartamento não tem as características. Então muitas vezes nós temos um pré-atendimento no escritório, tá? Que realmente ele gera uma economia de tempo muito grande. A pessoa daqui de dentro do escritório, ela é orientada e ela mesma tira suas conclusões, quais os edifícios que ela vê, tá? E obviamente, como ela está tendo informações que são reais, óbvio que ela já é uma economia de tempo, porque às vezes você pode ver 50 imóveis, sendo que bastava visitar 5 imóveis, que dentro desses 5, provavelmente um dos imóveis é o imóvel que a pessoa vai se interessar.